do cérebro, do inconsciente, né? O inconsciente é uma parada muito louca. Você deve ter estudado bastante sobre inconsciente na faculdade de neurociência. Na faculdade de psicologia que eu fiz. Psicologia. Psicologia na USP. Eles lidam, tem um curso sobre Tem uns 200 cursos sobre inconsciente. Eu acho que é só uns 50%. O inconsciente é muito louco, né, mano? As pessoas não tentam entender muito sobre ele, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que o inconsciente é tipo a bola da vez. E eu sinto que o que acaba sendo menos entendido é como a gente, por exemplo, processa informação. Eu acho que assim, quando se estuda o cérebro, não só no nível de graduação, na pós-graduação e mesmo do ponto de vista acadêmico, mais sério, sabe? Você, tipo, depois que você é professor, qualquer coisa assim, eu acho que assim, a ciência da mente, ela está um pouco menos preocupada com o conceito de informação do que deveria estar. Porque a informação é uma coisa, é um conceito muito menos trivial do que parece. E se a gente for olhar bem, assim, né? Tipo, você parar para pensar, no final dos contas, essa história toda de você se alinhar com o futuro, quer dizer o quê? Quer dizer você conseguir encapsular informação útil. Por sinal, a informação, acho que chegou a hora, finalmente, de eu fazer uma revelação. E é uma revelação crítica. Eu conheço o demônio. Caralho, realmente? É o demônio de Maxwell. Ah. E é um demônio da informação. E é o seguinte, olha só. Olha o que é informação. Tá? James Clerk Maxwell, século XIX. O que Maxwell pensou? Olha esse experimento mental. Imagina que eu tenho uma caixa e eu tenho nessa caixa uma divisória. Tá bom? E eu ponho... É uma caixa de vidro. E eu ponho gases, tá? Eu ponho um gás. Ali dentro. Imagina que as moléculas estão lá andando, batendo loucamente, tá? Imagina que eu ponho um demônio, que é um ser que tem conhecimento total sobre todas as moléculas que estão dos dois lados dessa caixa que tem essa divisória no meio. Imagina que esse demônio vai fazer o seguinte: toda vez que uma molécula de ar mais fria caminhar da direita para a esquerda, ele vai abrir rapidinho e ela vai passar. E toda vez que uma molécula mais quente vier da esquerda para a direita, ele vai abrir rapidinho e ela vai passar. Com a mera informação, o que o demônio vai fazer? Separar o gás quente do gás frio. Pensa na prática o que é isso. Eu peguei uma coisa que estava totalmente bagunçada e eu criei uma geladeira e um forno. A informação gerando trabalho. Esse é o demônio de Maxwell, que é a ideia, em última análise, de que o conhecimento sobre alguma coisa é uma capacidade de operacionalizar essa coisa. Na verdade, no século XX foi demonstrado uma coisa que bota isso em questionamento, mas não importa. O que importa é o seguinte: existe hoje em dia estudos muito interessantes sobre motores moleculares movidos à informação. Caralho. Existe inclusive uma discussão sobre a informação como o quinto estado da matéria. A gente tem, né, o sólido, o líquido, o gasoso, o plasma, tá? Então, por exemplo, no neon tem plasma, nas estrelas tem plasma, e a gente tem um outro estado que não importa, meio complexo. Tem a ver com qualia isso não, né? Não. Tá. Isso tem a ver com o que é a natureza da informação. O que ela é? O qualia, né, que é a experiência das coisas, é um tipo de informação. Mas existem outros tipos. Eu saber a posição de um gás num determinado lugar é uma informação, certo? Então, o que acontece? Esse quinto estado, ou sexto, se a gente falar do Bose-Einstein, que é um estado que não importa agora, é a ideia de que a informação é um estado da matéria, muda muito o que a gente entende sobre o próprio cérebro, sobre o mundo. Porque a gente está numa sociedade da informação. De acordo com tem umas visões que dizem que, inclusive, em 150 anos, um pouco mais, na verdade, 200 e poucos anos, mais da metade da massa da Terra vai ser informação. Olha que coisa maluca. Eu não vou entrar na discussão sobre como isso é possível, porque vai virar uma coisa um pouco complexa. Mas o que importa pensar é o seguinte: a informação é um conceito que a gente não entende direito. Ele é que determina tudo. E a gente está olhando muito o inconsciente, mas a informação, que é o X da questão, ela permanece fortemente incompreendida, exceto por alguns teóricos que têm uma forte formação matemática, que daí também estão, em geral, pouco interessados sobre o funcionamento da mente, do cérebro e tudo mais. Só que a informação é crítica.
E olha que interessante sobre essa questão específica que eu falei das máquinas movidas à informação, essa ideia da informação. Se a informação é, no fundo, aquilo que importa, vamos olhar do ponto de vista teológico. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas, olha uma coisa, onipresente, mas eu ponho câmera. Eu não sou de Deus para ser onipresente, eu ponho câmera em tudo que é lugar, tá onipresente. Eu sei, os religiosos vão ficar bravos comigo. É uma brincadeira, não é desrespeitosa, mas para dizer assim, não importa. Onipotente, não importa, eu tenho o demônio de Maxwell. Se eu tenho informação, eu resolvi tudo. Ou seja, onisciente resolve tudo, de acordo com o paradigma moderno, contemporâneo. Por quê? Porque no final dos contos, se eu sei o estado de todas as informações do mundo, eu resolvi o problema do livre-arbítrio, eu resolvi o problema de tudo que vai acontecer no mundo. Eu não preciso de mais nada. Entende? A determinação do mundo está na própria representação do que é informação, porque a informação é esse próprio estado do mundo. A informação não é a gente tinha essa visão anterior. Quando se cria esse conceito, na minha visão, essa é outra ideia que outro dia eu fiquei pensando sobre ela, essas inutilidades que eu faço na minha vida, esse tipo de coisa foi criado numa época que o conceito de informação era outro. No conceito de informação hoje em dia, que é isso que eu acabei de colocar, um dos conceitos que eu acho que é o que está evoluindo mais fortemente, tá? Ele vem da teoria da informação e que é do Claude Shannon, e ele pivota para um lado aí que tem muito a ver com o trabalho do Feynman e outros caras mais aí, não importa. O que importa é, quando essa informação é pensada dessa maneira, tá? E assim, a informação é o próprio estado, é um estado do mundo, eu tenho informação, eu tenho o mundo. E determinar esse mundo. Então, quando a gente vai olhar e falar assim, o que é, no final das contas, a vida? O que é a vida? Bom, a vida eu posso dizer assim, a vida é uma estrutura replicante que existe num ambiente no qual ela se diferencia porque ela tem características que a gente chama de bióticas e esse ambiente é abiótico. Posso falar esse tipo de blá, tá? Que porra é biótica, cara? Biótica quer dizer que é biológico, abiótico quer dizer que não é. É uma blá, não quer dizer nada isso que eu tô falando. É que nem dizer assim, o que é o cérebro pensando? Atividade numa área, na outra área, isso não quer dizer nada. Isso que eu falei. Isso é onde aconteceu, não é o que aconteceu. Por isso que eu estava falando da questão das votações, do que é a consciência, que é outra esfera de discussão. Aqui é a mesma coisa. Vida, essas coisas não quer dizer nada. Agora pensa o seguinte, olha só. Eu tenho esse estado do gás que está bagunçado. Eu tenho aqui o demônio de Maxwell sentado em cima da divisória. Olha quanta coisa o demônio precisa saber. Porque está uma zona. Eu preciso de muita informação. A hora que eu separei metade do gás, o gás frio está para um lado, o gás quente está para o outro, eu preciso de menos informação. Você concorda comigo? Sim. Por isso que é paradoxal. Em outras palavras, o mundo converge para um aumento da informação. A gente falava anteriormente que ele convergia para um aumento da entropia. É a mesma coisa. Que é, eu preciso de mais informação para descrever coisas mais desorganizadas. Uma parede branca precisa de menos informação para descrever do que uma cheia de adesivos. De pinturas, se você quiser. Tá bom? Quanto mais a gente descobre sobre a vida, mais adesivos a gente coloca na parede branca. Perfeito, é isso mesmo. Então, como é que a coisa... Exatamente. Por que você não consegue, supostamente, voltar a viajar no passado? Porque o grau de entropia do passado, supostamente, é menor que o do presente. Tá? Isso é supostamente porque, do ponto de vista quântico, na verdade, existe retroação no estado da matéria. Não importa. Tá? Aí você está falando de umas paradas que realmente... aí ele vai... Vamos dizer assim, se tiver alguém muito purista na ciência vendo, vai falar que tem uma ressalva, então eu sei que tem uma ressalva. Mas vamos lá, é o seguinte, o que importa? Em geral, o que eu quero dizer na prática, é que o estado do mundo presente tem mais informação, eu preciso de mais coisa para descrever ele. Eu não consigo voltar no passado porque tem menos coisa para descrever nesse passado. E o que eu faço com o que sobrou de informação? Mando para a Lua? Não tem, porque a Lua precisa descrever ela. Então, a informação, ela aumenta, tá bom? O fato de que a informação aumenta significa que as coisas vão ganhando um grau de desorganização que faz com que elas, em última análise, se tornem absolutamente desestruturadas. Beleza? Então, o que é a vida? A vida é uma cápsula que organiza uma quantidade de informação aqui dentro que é maior ou menor do que o mundo lá fora? Menor do que o mundo lá fora e não maior. Genial, é isso aí. Entendeu? Porque é isso, porque o mundo lá fora está uma zona, a entropia é grande. E aqui dentro eu tenho instruções simples para fazer alguma coisa. E é isso que é a vida. Então não é simplesmente um sistema replicante, a vida é informação.
Só que a informação estruturada de uma maneira que vai gerar justamente replicação dela, ou em outras palavras, é uma resiliência à quantidade exponencialmente alta de informação e entropia de todo o resto que está em volta. É a cura do caos. É a cura. É isso aí. Mas é isso mesmo. Vamos dizer assim, a cura não é do caos, tá? É a cura do acaso. A cura do acaso. A vida é a cura do acaso. É isso aí. Então, você vê que o conceito de informação, ele é absolutamente fundamental para entender que raios é a mente, o que raios é a vida. E a gente fica muito discutindo essas grandes instâncias e eu vejo pouca gente estudando o cérebro e estudando as coisas como elas se apresentam para nós a partir desses fundamentos que o pessoal, em algumas áreas específicas, já dominou muito bem. Então, o que eu estou falando aqui não é original. Na minha visão, existe uma gota de originalidade, se é que se pode falar numa gota, na aplicação. Mas eu diria que é quase uma obrigação a gente fazer a aplicação. E ela não é feita. Por quê? Muito porque a gente fica estudando esses grandes sistemas, o que eles fazem. Mas, cara, e o básico? O básico a gente compreende bem menos. Engraçado, né? Ele fez um comentário de 1 minuto e veio a resposta de 1 hora. Não, eu fico processando aqui, meu tic-teco aqui tentando processar a realidade.